فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, a maior parte dos muçulmanos dentro de nós temos aquele hábito de mandar duruds para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muitos têm hábito, quinta-feira para sexta-feira, mandam duruds para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandam saudações de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E, alhamdulillah, essa parte todos nós, muita parte, dos muçulmanos, alhamdulillah, fazem. Mas, dentro disto, quando chega a altura de nós seguirmos os passos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, é exatamente nesse lugar onde muitos de nós escorregamos. E nós escorregamos exatamente por quê? Por não conhecer exatamente a importância, o valor, a honra de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando você ama uma certa pessoa, então é normal que a pessoa fique devoto para com aquela pessoa. Normalmente o amor é provado pela prática que o amante diz possuir amor por certa pessoa. Então, as práticas do indivíduo vão indicar se realmente a pessoa tem amor para com ele ou não. Indo exatamente para o que Allah subhanahu wa ta'ala mostra a honra de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, no Suratul Anbiya, Allah fala de vários profetas. No Coran, Allah subhanahu wa ta'ala menciona a história detalhada de vários profetas. Mas, justamente no Coran, o Coran, aquele que foi enviado para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, não vamos encontrar lá história detalhada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não vamos encontrar história detalhada de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Você vai no Suratul Anbiya, no Suratul Profeta, o que você vai encontrar lá? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como uma misericórdia para a humanidade. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, certa vez, ele disse: "Oh Allah, você fez profeta Ibrahim alayhi salam como seu amigo." Você disse no Coran, Allah diz no Coran: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, que Allah fez profeta Ibrahim como seu amigo. E você fez profeta Salomão, profeta Suleiman, você pôs o vento no seu poder. Allah diz no Coran: "Wali Suleiman ar-rih", que Allah pôs o vento, quer dizer, no comando do profeta Suleiman alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala também fala como se chama, de profeta Ayub, né? Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Oh Allah, você também deu profeta Isa a honra de ele ser conhecido como o Ruhullah, a alma de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, oh Allah, o que você fez para mim?" Allah subhanahu wa ta'ala diz que meu nome não será mencionado ou não será levado a não ser que junto ao meu nome esteja também lá seu nome. Por exemplo, La ilaha illallah, a seguir vem Muhammadur Rasulullah. No adhan vem Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. E no Coran Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ó crentes, temam Allah e temam o seu mensageiro. No outro ayat vem: Fastaghfirullaha wa astaghfir lahumur Rasul. Esse foi a honra que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a quem? A profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enquanto que outros profetas pediam Allah subhanahu wa ta'ala para uma certa misericórdia, uma certa dádiva, Allah subhanahu wa ta'ala para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah não esperou Rasulullah pedir. Profeta Ibrahim, por exemplo, ele pediu: "Oh Allah, eu peço a ti que perdoe os meus pecados", aonde? No dia de Qiyamah.
Mas para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mencionou no Coran: Inna fatahna laka fathan mubina, liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou todos os seus pecados anteriores, assim como por pecados do futuro, todo Allah já perdoou. Antes do profeta pedir, profeta Musa fez dua: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Que Allah facilita meu trabalho. Mas para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah não esperou Rasulullah pedir: Alam nashrah laka sadrak? E não fazemos para si o seu trabalho e não purificamos assim o seu coração, não limpamos o seu peito. Allah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não esperou que Rasulullah pedisse, Allah próprio deu essa dádiva a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E reparemos a hora de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando o anjo da morte aparece, chegou à altura de vir tirar a alma de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava na sua casa, veio o anjo Jibril. Quando o anjo Jibril aparece, veio a ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E o anjo Jibril diz: Ya Rasulullah, eu estou comigo com o anjo Ismail. Quem é anjo Ismail? Anjo Ismail é o encarregado do primeiro céu. Então, diz com ele, está 700.000 anjos, 70.000 estão junto com ele. E dentro desses todos tem lá um anjo, que é anjo da morte. Então, ele está a pedir permissão para entrar. E diz ainda anjo de Jibril que antes de ti, ele não pediu permissão a mais ninguém, e depois de si, ele não haverá de pedir permissão a mais ninguém. Essa foi a honra que Allah deu a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam logo pergunta para Jibril: o que você acha? Será que eu devo partir? Então anjo Jibril diz: Ya Rasulullah, Allah está com saudades suas. Então, na altura em que Allah subhanahu wa ta'ala estiver a ressuscitar as pessoas, Rasulullah será o primeiro a ser ressuscitado. Qual vai ser a preocupação? Na altura da morte, Rasulullah, a única preocupação qual foi? O que vai ser do meu ummat? Quando, na altura que Rasulullah estiver a ser ressuscitado, quando ele estiver a levantar, ele dirá para o anjo Jibril: Jibril, que dia é hoje? Jibril dirá: Ya Rasulullah, hoje é o dia de Qiyamah. O que Allah fez com o meu umma? Primeira preocupação. O que Allah fez com o meu umma? Jibril dirá: Ya Muhammad, você é o primeiro a ser ressuscitado. O seu povo ainda ninguém levantou. Então, Rasulullah irá levantar. E qual é a compaixão, qual é a misericórdia que Rasulullah teve para conosco? Todos os profetas, mas antes que eu chegue até lá, ainda falando da hora de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, quando fala sobre outros profetas no Coran, Allah leva nome, menciona nome do profeta. Por exemplo, Allah diz: Ya Adam, ó Adam. Quando chega de falar com o profeta Nuh, Ya Nuh, ó Nuh. Profeta Ibrahim, Allah fala, leva o nome: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah leva o nome de Ibrahim. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. Allah leva nome de cada profeta. É que nem você tem um pai, tem vários filhos, tem 4, 5 filhos. Então, dentre os filhos, realmente sempre vai existir um que o pai tem mais atenção para com ele. Como é que pode-se perceber isso? Da maneira como o pai ou como a mãe vai se proferir ao falar com aquele filho. Por exemplo, se um filho vem, ela quando quer chamar, chama ô fulano, leva por nome, ô fulano, ô fulano, ô fulano. Às vezes quando chega o tempo de chamar aquele filho mais querido, normalmente, poucas vezes é usado o próprio nome, os atributos. Por exemplo, ô meu filho. É claro que todos são filho, mas aquela mãe ou aquele pai diz: oh meu filho. Nessa expressão, oh meu filho, mostra um certo amor para com aquele filho. Allah subhanahu wa ta'ala usou o mesmo sistema. Quando leva nome todo profeta no Coran, chamando pelo próprio nome, quando chega a vez de falar com Rasulullah, Allah diz: Ya ayyuhan nabi, oh mensageiro. Allah não levou o nome. No outro ayat do Coran, Allah diz: Ya ayyuhal mudaththir, também levou atributo. No outro ayat, Allah diz: Ya ayyuhal muzammil, também levou atributo. Não levou nome. Essa foi a honra que Allah subhanahu wa ta'ala deu a quem? A Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E a misericórdia de Rasulullah sallallahu para conosco qual é? Todos os profetas que Allah enviou na face da terra, esses profetas, Allah concedeu a eles um dua. E esse dua
para que numa certa altura em que ele necessitasse, ele fizesse o dua e Allah respondesse de imediato aquele dua. Por exemplo, o profeta Musa alayhi salatu wassalam, Allah deu a ele um dua e ele fez dua contra quem? Contra Qarun. Fez dua, oh Allah, faça com que ele afunde na terra. Então Qarun começou a afundar na terra. Na altura que esse homem estava a afundar, ele começou a rir. Disse Musa, você está a fazer eu ser destruído para você ficar com minha riqueza. Então Musa disse, oh Allah, afunde ele juntamente com a riqueza dele. E ele, com a riqueza, todos começaram a afundar. Ele fez o dua, usou o dua. O profeta Nuh, quando viu que o esforço já era em vão, quando ele viu que aqui o povo não vai aceitar mais, ele disse, oh Allah, destrua esse povo, destrua eles. Por quê? Se eles permanecerem na terra, vão prejudicar a nação que vem, todos vão ficar desviados. Então, oh Allah, destrua eles. Allah destruiu a eles. Cada profeta fez seu dua. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, eu guardei o meu dua para o dia de Qiyamah, para a altura em que o povo precisar de mim. Então qual vai ser? Reparemos Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no dia de Qiyamah, ele vai estar no poço, né, de Kauthar, vai estar a dar de beber aos seus seguidores. Quando os sahabas perguntaram, Ya Rasulullah, como você vai reconhecer os seus seguidores? Quando Rasulullah diz, as partes em que as pessoas molhavam durante o wudu irão brilhar, e isso vai ser um sinal para eu perceber quem são aqueles que me seguiam. Por isso eu vou conseguir notar a eles. Só parando aqui, imaginemos quantas vezes nós molhamos os nossos membros no wudu. Quantas vezes cada um de nós faz o wudu diariamente? Quantas vezes? Reparemos, salah é algo que é obrigatório a gente fazer 5 vezes diariamente. E para cada salat nós fazemos wudu, excepto aquele que conseguiu conservar o seu wudu de um salat para outro, né? Então nós fazemos wudu. Então, essas partes que a gente molha diariamente irão brilhar no dia de Qiyamah, e por causa disso a Rasulullah vai reconhecer a nós. Então, quantas vezes num dia nós molhamos nossos braços, molhamos nossa cara, nossos pés? Quantas vezes nós fazemos isso? Então Rasulullah disse, eu vou conhecer por causa disso. Então, nessa altura, o anjo virá e algumas pessoas serão retiradas desse grupo. Serão retiradas. Afastem-se, afastem-se. Rasulullah irá ficar preocupado. O que se passa com eles? Por que estão a girar a eles? Então o anjo dirá que, ó mensageiro de Allah, esses são aquelas pessoas do seu ummah que depois da sua partida, você não sabe como eles viraram as costas para si. Então essas pessoas serão afastadas, perderão essa honra de ser dado de beber por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, naquela altura, naquele calor intenso, as pessoas vão estar cansadas de esperar e irão ter como o profeta Adam, alayhi salatu wassalam, ou Adam, interceda para Allah, fala com Allah, diga para Allah começar com a justiça de quando estamos cansados de esperar. Adam dirá, eu cometi um pecado quando estava no Jannah, então se eu for ter com Allah hoje, eu tenho medo que Allah, a primeira coisa, me pegue por causa daquele pecado, então tenho medo, não posso ir. Vão ter com o profeta Nuh. Umat irá sair, vai ter com o profeta Nuh. Ya Nuh, ó profeta Nuh, interceda a nosso favor, faça com que Allah comece com ajuste de conta. O profeta Nuh dirá, eu fiz dua para meu filho. Fiz dua, atenção, todo muçulmano, ele pode fazer dua para um não muçulmano, enquanto a pessoa estiver em vida. Essa pessoa, esse não muçulmano que você fazer dua a favor dele, enquanto ele estiver em vida, não há problema nenhum. Mas após a morte dele, você como muçulmano não tem como fazer dua a favor dele. Então, quando o profeta Nuh viu seu filho a ser destruído na sua frente, ele fez dua. Então Allah, quando diz, ó Nuh, você não pode pedir aquilo que você não sabe. Então quando Nuh disse, eu tenho medo de Allah, que Allah me pegue hoje por causa daquele dua que eu fiz, eu não posso fazer isso. Mas vão ter com o profeta Ibrahim, ele pode fazer isso. Vai ter com o profeta Ibrahim. O profeta Ibrahim intercede a nosso favor. O profeta Ibrahim dirá, eu tenho medo de ter com Allah subhanahu wa ta'ala, porque eu na minha vida menti 3 vezes. Na minha vida menti 3 vezes. Então por causa dessas 3 mentiras que eu fiz, é bem provável que Allah me pegue por causa dessas mentiras. Quais foram as mentiras? O tempo não permite para eu explicar as mentiras, mas na altura em que o profeta Ibrahim
foi chamado para ir com o seu povo para o Eid, ele disse que eu estou doente. Primeira mentira. Segunda mentira, quando o profeta Ibrahim estava com a sua esposa, né? Quando estava com sua esposa, naquela localidade em que o rei se aproveitava da mulher, ele disse que, quando for perguntado, diga que nós somos irmãos, né? Resumindo, então, eu tenho medo que ela me pegue por causa dessas mentiras. Então eu não posso fazer isso. Vão ter com o profeta Isa. O profeta Isa vai dizer, também não posso interceder a vosso favor. Por quê? As pessoas fizeram de mim e a minha mãe como deuses. Então eu tenho medo que ela me pergunte sobre isso. Então eu não posso fazer isso. Mas há uma opção. Vão ter com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando for dito, ele dirá, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Ele irá se levantar, irá na porta de Jannah, irá bater a porta, e será aberto para ele. E Rasulullah diz que eu irei entrar. Depois de entrar, eu ia cair no sajda. Rasulullah vai fazer um sajda tão longo que ninguém na terra jamais fez esse sajda. E vai invocar Allah de uma maneira que ninguém mais invocou Allah na terra. E Rasulullah diz que eu não sei quais são as palavras que eu vou usar naquele momento. Allah irá me esperar naquele mesmo momento. Então, depois, Allah, por pena de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirá, Muhammad, levanta. Peça que o seu pedido será aceite. E interceda, que a sua intercessão também será aceita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantar e dirá, Allah, começa com ajuste de conta e Allah, dê a salvação ao meu ummah. Allah, dê a salvação ao meu ummah. Qual ummah? Nós estamos aqui sentados, que diariamente temos vergonha de ser identificado como muçulmano. Qual ummah? Nossa preocupação qual é? Fulano está desviado, aquele está desviado, eu não sigo aquele. Qual ummah? Esse ummah que dentro da sua casa não se fala de Nabi. Esse ummah que dentro da sua casa os filhos não conhecem o que é sunnat, não conhecem o que é farad. Reparemos, se aquilo que é farad, aquilo que é obrigação para o muçulmano repara como ghair muakkada. Aquilo que é farad, o muçulmano repara aquilo como ghair muakkada. O que dizer do sunnat? Nossa geração, para quem tem 20, 30 anos hoje, tem filhos hoje, chega tempo de Ramadã, ele não jejua. Os filhos o que vão dizer? Essa coisa de jejuar, dinâmica, é para aqueles maulana, aqueles santos. Chegará um tempo em que jejum vai ser visto como algo de santos. Masjid não é lugar de santo, é lugar de muçulmano. Todo aquele que é muçulmano é lugar dele no masjid. Farad é para todo muçulmano. Sunnat é para todos. Mas infelizmente o sunnat de Rasulullah é esquecido, é abandonado completamente. Se o farad já é desprezado, o que dizer do sunnat? Então, se esse foi a honra que Rasulullah teve e a misericórdia de Rasulullah para conosco no dia de Qiyamah, como é que nós estamos a seguir a ele? Como é que nós reparamos para hábitos dele? Como é que nós reparamos para o ensinamento dele? Por aqui termino. Faça-te com a ma'akula, como foi amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.